Queridos irmãos e irmãs, nós nem todos nos conhecemos há muito tempo, muitos nos vimos poucas vezes, mesmo assim nós podemos saudar-nos como irmãos e como irmãs, porque o Senhor fez essa maravilha, daquilo que no início eram todos filhas e filhos da Euá, mãe de todos os viventes, agora na Mãe Igreja, e quando ela é fiel a exemplo de Maria, então a nova Eva, a nova mãe de todos os viventes, porque é mãe daqueles que creem, nós somos irmãos e irmãs. E como tal, temos todos os direitos a saber, a conhecer a palavra que nos é dada, a salvação que nos foi presenteada e a vida que nos cabe continuar, porque Jesus já começou. E, portanto, estamos aqui como discípulos aprendizes, para depois sermos missionários e missionárias testemunhais. Nós escutamos uma profecia de uns 450 anos antes de Cristo aparecer, do livro do profeta Isaías, com rara precisão de detalhes. Havia muitas expectativas sobre o Messias, um grande sacerdote, um Messias que, enfim, realizaria e explicaria toda a palavra de Deus. Um grande general que expulsaria os inimigos e os matasse. E só um pequeno grupo, e um herdeiro dessa tradição, é aquele que produziu e nos presenteou o relato da primeira leitura. Essa profecia, que vê Jesus como o servo do Senhor. Ele não veio para dominar, não veio se impor, não veio para tirar, mas veio para dar a vida e a vida em plenitude, como narra também no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10b. Depois, na segunda leitura, escutamos uma catequese atualizadora do sacrifício, da obra e da vida de Jesus, para que a cada nova situação, a cada nova geração, a gente se possa apossar, porque é nosso, dessa maravilha da redenção que Jesus nos apresentou. E o relato, a narrativa evangélica, com tanto detalhe, poderia servir para falarmos dias a fio. Mas eu quero me ater nessa reflexão às 7 últimas palavras ou frases que Jesus disse. Várias vezes ao longo da Escritura, de modo particular nos Salmos, a palavra de Deus é tida, reconhecida como luz, que ilumina o caminho. Se a gente observar o que a palavra recomenda e orienta, sabe-se por onde andar e de que jeito andar. Então, a palavra de Deus é luz do nosso caminho, é luz do caminho. Mas o próprio Jesus, em João 8, se apresentou como a luz do mundo. Quem me seguir não anda nas trevas. Ainda que todos tenhamos que nos confrontar com trevas de múltiplo tipo, treva natural, quando a noite vem, ou quando falta luz, mas muitas vezes treva espiritual, não sempre por causa do pecado, mas por causa das agruras que a vida tem, traz e faz, e que nos quase derrubam e até fecham a nossa visão. Então Jesus é a luz do mundo. Ainda que muitas vezes não enxerguemos, em o seguindo, nós sabemos por onde andar. Mas no Evangelho de Mateus 5, Jesus diz, vocês também são luz do mundo. Tem muita gente que só conhece a luz de Deus da forma como ela é testemunhada e apresentada por nós cristãos. E se nós não a mostrarmos e com ela não iluminarmos, há quem viva na escuridão. Não naturalmente natural, mas muitas vezes espiritual. Então, essas 7 últimas palavras de Jesus, entre as múltiplas, todas elas luminosas, são um derradeiro apelo da luz para que a gente se deixe iluminar e na luz caminhe. Então eu começo com a primeira dessas 7. Aqui, você pode levantar essa luz, porque essa agora é a do destaque, tirada do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus, no contexto lá, estava sendo insultado. O Senhor não é o Filho de Deus? Desça da cruz. Faz um showzinho aí para nós e nós vamos acreditar em você. Você que ia derrubar o templo de Deus, agora nem consegue se salvar. Então eles o provocam. Tem 2 categorias de inimigos, ou até 3. A primeira é dos adversários, ostensivamente hostis. A segunda é dos outros condenados, ao menos um deles. Se você é o Filho de Deus, salve-se a si mesmo e a nós também. E a terceira categoria é aqueles que ficam longe.
o Judas já quase desesperado e o Pedro chorando. E os demais discípulos, fora o João, todos fugidos. Então, a esta gente toda, mas também a nós, independentemente em qual protagonismo ou tipo de protagonismo que aparece, nós nos acobertemos, também para nós Jesus diz isso: Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eles sabiam, a maioria, muito bem, outros não. Às vezes nós sabemos, outras vezes não. Mas isso não é o mais importante para Jesus. O importante para Jesus é que nós sejamos perdoados. Precisamos do perdão. E queremos confiadamente acolhê-lo. E também nos empenhar vivencialmente de forma tal que o mereçamos. Às vezes a gente diz 8 e 80, mas entre 8 e 80 tem muitos números. Isso, num princípio, funciona bem. Na prática da vida, não. A gente, às vezes, tem que ser paciente consigo. E é o que Jesus ensina. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E nós queremos acolher o perdão e aprender a também perdoar. Então, podemos apagar essa luz, porque essa palavra de Jesus agora não precisa mais estar representada na vela, porque ela está acolhida no coração. A luz dessa palavra, de acolher o perdão, e também querer e poder perdoar, agora está não na vela aqui, mas na vela do coração. A segunda dessas 7 palavras de Jesus, tirada também do Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 43, diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então nós vamos elevar essa vela, dar destaque a alguém que, pelo que se sabe, não mereceu o perdão. Como nós também não merecemos, ainda que nos empenhemos para tanto. Um ladrão, talvez a única oração bem feita que tenha feito tenha sido essa: Jesus, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ainda hoje, diz Jesus, estarás comigo no paraíso. Há um evangelho apócrifo que diz que esse Dimas era um dos ladrões que, junto com Gestas, que é o outro que está crucificado com Jesus, os dois estão ladeando Jesus, teriam sido de um grupo de ladrões que encontraram a Sagrada Família quando da fuga para o Egito. E a turma lá, sobretudo Gestas, queria matar o menino, roubar José e Maria e fugir. E o chefe do bando, o Dimas, disse: não, nesse menino não se toca. Eu o protejo. Tem que passar por cima de mim. Se isso é verdade ou é uma forma de encontrar um motivo pelo qual Jesus veio perdoado, é secundário. O certo é que Jesus sempre encontra motivos para nos perdoar e nos dar o céu, se nós fazemos algum esforço para lhe corresponder. E aqui, nessa tarde de Sexta-feira Santa do ano de 2023, nós queremos isso, ainda que nem sempre o consigamos. Então nós pedimos que o Senhor nos dê a mesma fé, ousada, atrevida, do Dimas, do bom ladrão, mas também a disposição de corresponder. Que não esperamos até a última hora para pedir esse presente do céu. Que nos empenhemos a desejar, porque não nos fará mal, pelo contrário, far-nos bem e nos fará melhores. Então nos dispomos a também ser acolhidos e com as irmãs e os irmãos, seja de família biológica, seja de família comunitária, vamos partilhando o destino que nos está reservado. Partilhar o reino de Jesus na plenitude. Então, como já colhemos esse pedaço, esse rastro de luz, a vela pode ser apagada, porque no coração a luz será preservada, não será desprezada. A terceira dessas palavras tem a ver conosco, porque quem a ouviu ou a quem ela se destinou nos representava. Lá estão a mãe, outras 2 mulheres, segundo Marcos mais, e um dos discípulos, o único que perseverou junto a Jesus até a cruz, foi aquele que se manteve junto da mãe. Os demais, um pouco mais autossuficientes, mais crescidos, fugiram. Mas o jovem João, ficou perseverante também na cruz. O único que esteve com a mãe. E a esse, apontando a ele, que nos representava, portanto, apontando a nós, e essa vela está em destaque agora, apontando para nós, Jesus disse para sua mãe: mãe, este é teu filho. Este é teu filho. Esta é tua filha. Mãe, dá um jeito.
Eu soube, eu entendi quanto alguém precisa da mãe biológica, mas também no mundo espiritual, para ser gente, para crescer como cristão e como cidadão. Eu sei quanto isso é importante. Então, por favor, mãe, cuida desses aí, desse filho, dessa filha. Mãe, eis o teu filho. E para nós, representados por João, diz: eis a tua mãe. Eis a mãe. Há quem dispense a mãe. Há quem não a leve a sério. Há quem dispense a recomendação e o presente de Jesus. Dá uma de Pedrão, fugido, Judas, a essa altura já morto. Mas o João acertou. É um bom lugar de se estar, para permanecer fiel a Jesus, mas também a si próprio. E o João, diz o Evangelho na sequência, desde aquela hora o discípulo a levou para sua casa. E ela passa a ser a mãe da comunidade. Quando lá no início, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, a José é dita uma coisa muito parecida. Essa moça, sua noiva, não tenha receios e medo de acolhê-la. Ela é um dom do Espírito Santo. E desde aquela hora, o José a acolhe para salvar Jesus. Depois, João a acolhe para ser mãe da comunidade. Mãe de Jesus, mãe da comunidade. E aí estamos nós, herdeiros desse dom, desse presente. Também essa luz pode ser apagada, porque no coração será preservada. Na sequência, para a quarta dessas luzes, uma situação terrível, que muita gente sente, a maioria, graças a Deus, não, mas a sensação de ser abandonado, esquecido, até amaldiçoado. Quanta gente, diante de um sofrimento muito cruel, quase insuportável, aliás, humanamente insuportável, diz: acabou, Deus me esqueceu. Meu Deus, por que me abandonaste? E Jesus experimenta: meu Deus, por que me abandonaste? Confiei no Senhor, ensinei sua verdade, como disse no Evangelho, ensinei sempre em público, na sinagoga e no templo, os locais de oração do meu povo, e agora o Senhor me abandonou. Isso deve ser terrível. Pode ser que a gente o experimente às vezes. Então o Senhor, a quem seguimos, passou por isso e não desiste apesar disso. Então nós sabemos que nas horas mais cruciais e cruéis precisamos quem nos ajude. Então já temos a mãe. Foi nos dada ontem a Eucaristia. Teremos sempre o Espírito Santo para que, ainda que tenhamos tal sensação de abandono do próprio Deus Pai maternal, que a gente sabe que isso é um momento de escuridão, mas não é a palavra derradeira. A luz pode apagar e ainda quando tiver escuridão, não vamos deixar de acreditar. Depois, Jesus continua o seu caminho e tem uma experiência que nós temos muitas vezes de sede, quando o calor é muito, quando o trabalho for intenso, a gente sente sede. Jesus sentiu sede, deve ter sentido uma sede horrível. Mas a sede maior é a sede de que se faça a vontade do Pai. Que o nome do Pai seja santificado. Esse é o grande assunto de Jesus. O Pai e o Reino. Que o Reino venha. Que o perdão aconteça. Que o pão não falte. Então, essa é a sede de Jesus. E a sede de que a gente não perca a oportunidade que Ele nos dá de partilhar tamanho dom. Então, Ele tem sede disso. E ainda que a gente diga que Deus não sofre, mas Jesus deve padecer, ainda horrivelmente, mesmo na plenitude da glória, quando algum filho ou filha de Deus, ou irmã ou irmão dele, dispensa o dom da presença dele. Então hoje vamos nos comprometer a acolher, a não dispensar, não fazê-lo passar sede. Como naturalmente precisamos e convém para a saúde, é necessário que quando a sede nos prejudicar, que a gente beba água, quando a sede espiritual nos atingir, que a gente se abebere, a gente se acoste, como disse João no final, quando Jesus estava morto, o seu lado, o coração foi transpassado e jorraram sangue e água. O sangue da Eucaristia e água do batismo, mas também o sangue e água da graça de todo dia, tão necessária quanto o pão cotidiano. Então, a luz pode ser apagada, mas a fé jamais será apagada. A penúltima palavra de Jesus vai na mesma linha, e é do Evangelho de hoje, tirada do João, a certa altura, na maneira de João observar a obra de Jesus, Jesus não está sendo empurrado para o desconhecido. Jesus
Ontem Jesus, quando pede para os discípulos preparar a ceia, parece que é tudo um passe de mágica. Ele sabe, não, Jesus precisou se prevenir. Ele organizou. O Evangelho de João, que é tão alto, coloca Jesus quase acima das nuvens, também é muito realista. Jesus, diz João, antes já não andava em público. Ele sabia que estavam tramando sua morte. Então ele não dá chance para o azar. Não se expõe gratuitamente. Mas quando a vida daqueles que lhe são irmãos e irmãs que somos nós, fazendo parte dessa multidão, quando essa vida está em jogo, Jesus esquece o cuidado, o bom senso, entre aspas, e ele se entrega, dá a vida e se dá por inteiro. Então ele pode dizer que tudo está consumado, tudo está bem feito e do que dele depende de modo perfeito. E quem vai continuar isso somos nós, a quem a mãe nos deu, repito, a quem o Espírito nos dá, que jorra também do seu coração. E essa, então, apagada a penúltima vela, vamos para a derradeira, que no conjunto é a verdade total. Apesar de tudo, também das tentações, Jesus, na hora derradeira, e a última é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se anteriormente teve a sensação de tanta gente, um Deus meio exigente, quase cruel, por que me abandonaste? Agora esse Deus é o Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em duplo sentido, o espírito da vida humana, que foi bem levado ao longo da vida e da missão, acabou e Jesus entrega o resultado, o fruto dessa obra para o Pai. Mas também, na perspectiva de João, é o Espírito Santo. Essa obra que Jesus fez, que tanto lhe custou, deve continuar. Alguém deve continuá-la. Isso somos nós. E de que jeito? Com a força do Espírito. Por exemplo, quando depois, entre a Páscoa e o Pentecostes, Jesus recomendara aos discípulos de não saírem de Jerusalém, mas aguardarem a missão. Mas como é que nós vamos fazer? Calma, diz Jesus. Eu lhes enviarei o Espírito Santo. E vocês serão as minhas testemunhas. Em Jerusalém e na Judéia, na Samaria e em Formiga. E aí estamos nós. Ele nos dá o Espírito na hora derradeira, para que essa hora derradeira, que a verdadeira não seja a última, mas ela continue a nos iluminar, a nos inspirar e a nos sustentar em nossa vida e em tudo nessa vida. Então, também essa vela apagamos, e tem um equívoco muito usado no Evangelho de João, mas que João não queria que fosse. A certa altura, Jesus diz, quando Pilatos está para provocá-lo: se você não sabe que eu posso te condenar, e Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Muitas vezes se diz que o reino de Jesus não é para esse mundo. Se o reino de Jesus não é para esse mundo, então nós estamos no lugar errado. Pelo contrário, o próprio Jesus, Deus, mandou seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quando Jesus diz este mundo, rótopos, é o mundo que o Pilatos e aqueles criminosos estão forjando. Deste Davi. Não é deste lugar. Deste lugar aqui, sim, naquele onde se decide matar o inocente. Desse reino Jesus não participa. Mas do reino onde as pessoas querem viver, apesar das suas dificuldades, apesar das suas incompetências, ele não desiste. Deste reino ele quer participar, mas não daquele onde se forja e onde se decide a morte do Senhor da vida ou de todos quantos querem viver e ajudar a viver. Portanto, o reino de Jesus é desse mundo, não é daquele lá, mas é desse aqui, do qual nós precisamos, ao qual nós nos recomendamos e no qual nos inspiramos. E é por isso que agora nós vamos ampliar a nossa oração, a nossa intenção, abrir o nosso coração do tamanho que foi o coração de Jesus para toda a humanidade. Não só os filhos de Deus, do povo de Deus de Israel dispersos, mas por todos os filhos da terra, entre os quais nós somos e pelos quais agora nós oramos pelas orações universais, pelo mundo inteiro.